E a gente tem destacado, né, Carlos Cavalli? A gente sempre fala que eleição é em ano par, né? Os políticos adoram dizer, olha, só vamos discutir eleição no ano par. Mas toda a estratégia, toda a articulação, a movimentação começa no ano ímpar. E estamos em 2019, há pouco mais de um ano da sucessão de 2020, onde os eleitores irão até as urnas para escolher vereador, para escolher prefeito e, claro, toda a movimentação no xadrez político aqui da região. Oportunamente, no mês de julho, a gente aproveita o recesso para trazer aqui prefeitos, deputados, aqueles nomes da região que possuem mandato, para fazer a prestação de contas e atualizar as informações. E, em paralelo, trazer também aqueles nomes que já são colocados no cenário, sempre frisando aqui na condição de pré-candidato, né? A candidatura só acontece a partir da convenção partidária, mas aqueles nomes colocados no cenário são pré-candidatos que podem ou não ter a sua candidatura confirmada. E nessa semana a gente tem pautado Santo André. Segunda-feira, entrevista com o prefeito Paulo Serra. Ontem tivemos aqui a presença do ex-deputado, ex-vereador, ex-prefeiturável Vanderlei Sirac, que teve toda a sua trajetória no PT e agora está no PCdoB. E hoje recebemos em nossos estúdios professor universitário Bruno Daniel, nome do PSOL, conhecido, aliás, sobrenome Daniel dispensa comentários na cidade de Santo André, irmão mais jovem do ex-prefeito saudoso Celso Daniel. E por que o Bruno Daniel aqui presente, né? Primeiro porque toda vez que tem qualquer discussão eleitoral, e tem sido nas últimas eleições, o nome do Bruno sempre é lembrado. Embora nos pleitos anteriores, o Bruno nunca confirmou o interesse, a disposição em pleitear a candidatura. Só que desta vez, além de ter o nome aventado, nós tivemos um recente levantamento do ABC Dados, colocando o nome do Bruno Daniel como o principal nome aí a fazer uma polarização com o atual prefeito Paulo Serra, pré-candidato à reeleição, ou seja, o Bruno Daniel como, neste momento, o nome mais credenciado que reuniria a maior viabilidade neste momento pré-eleitoral para fazer um confronto direto com o prefeito Paulo Serra. E por isso está aqui, para atualizar essas informações, falar da disposição, da movimentação e o que mudou neste cenário em relação aos anos anteriores. Bruno, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Bom, Bruno, e de imediato essa é a pergunta que a gente mais ouve. O que mudou em relação aos convites anteriores? A gente sabe que em praticamente todas as últimas eleições seu nome sempre foi lembrado para este momento pré-eleitoral visando 2020. O Bruno agora está convencido a ser candidato? Estou convencido a ser candidato. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vive uma gravíssima crise da democracia representativa eleitoral. E eu acho que eu tenho uma contribuição a dar no sentido de enfrentar essa crise. É por isso, fundamentalmente, que eu coloco a minha candidatura à disposição do PSOL. Algum fator, esse cenário macro é importantíssimo, a questão da representatividade e democracia, mas um fator específico? Teve ali uma gota d'água, Bruno, na tua avaliação e na tua disponibilidade em relação ao pleito? Não teve nenhum fator específico, apenas esta vontade que já vem sendo amadurecida há algum tempo de eu me colocar à disposição do partido para contribuir com a divulgação das propostas do PSOL. Carlos. Boa noite, Bruno, bem-vindo aqui ao RDTV. O seu nome na pesquisa, quando a gente olhou pela primeira vez, de certa forma a gente até te surpreendeu pela porcentagem, não só a porcentagem do cenário de primeiro turno que eles colocaram, mas do segundo turno. Você é o único que empata tecnicamente com o prefeito. E nos últimos anos a gente se acostumou a ver o PT e o PSDB ali duelando sozinhos, basicamente, em todas as eleições, majoritariamente em todas as eleições do Brasil, e agora o nome do PSOL aparecendo. Você acha que isso mostra que o pessoal que estava acostumado a votar em partidos de esquerda resolveu olhar o PSOL como uma opção desse espectro? Esse é um dos fatores, né? Há um conjunto de hipóteses que pode explicar esse nível elevado de intenção de voto no meu nome. Claro que seria necessário fazer uma pesquisa qualitativa para verificar se essas hipóteses são razoáveis ou não. Mas, enfim, em primeiro lugar, a administração atual acho que não tem uma avaliação tão significativa.
Portanto, a população quer alguma coisa nova. Em segundo lugar, existiu uma luta que a minha família e eu travamos para descobrir o que aconteceu com relação ao assassinato do Celso. E eu tenho a impressão que uma parte das pessoas se lembra disso, reconhece o esforço que a gente fez, e, portanto, isso pode ajudar a explicar, pelo menos em parte, esse elevado nível de intenção de voto, né? Em terceiro lugar, há uma rejeição ao PT. E eu sempre tive posições no campo progressista, mas então, se há uma rejeição ao PT, então é possível pensar em escolher alguém no campo progressista? Talvez as pessoas se dirijam a esta opção. Então, são várias hipóteses que podem ser aventadas para explicar esse nível elevado de intenção de voto. Agora, restaria saber efetivamente quais delas são as mais fortes ou não. Eu fiz até pergunta direcionada mais à questão ideológica, porque a questão familiar, a própria pesquisa apontou, né, mais de 70% consideram o Celso Daniel o maior prefeito da história de Santo André, nessa mesma pesquisa. E quando era pesquisa espontânea, por incrível que pareça, o nome do Celso Daniel aparecia citado por uma pequena porcentagem, mas aparecia de algum modo, né? Parece que as pessoas aqui em Santo André têm uma falta da figura do Celso ou dos ideais que o Celso colocou aqui na cidade. Não sei se você vê isso também. Não, sem dúvida alguma, mas eu iria até um pouquinho mais longe, porque as pessoas mais antigas lembram-se, inclusive, do meu pai, tá certo? Sim. E é óbvio que a figura mais importante, e que é outro elemento para ajudar a explicar esse nível elevado de intenção de voto, é o reconhecimento a tudo aquilo que Celso fez por Santo André. Isso sem a menor sombra de dúvida. Talvez este seja o elemento mais importante daqueles que eu mencionei, talvez esse seja o mais importante. Tá, e para a gente fazer um resgate, Bruno, importante para o eleitor que nos acompanha, o Carlos lembrou muito bem, toda a eleição em Santo André, os candidatos, independentemente do partido, falam, olha, a gente tem que retomar o legado do Celso Daniel. É eixo Tamanduateí, é desenvolvimento econômico, é a questão regional, ele, à época, visionário, junto com o Tortorello, demais prefeitos, a criação do consórcio, participação popular, enfim, vários eixos que a gente pode... Mas, além disso, também vive sempre a sombra da história da quem matou Celso Daniel. Celso Daniel foi morto, foi assassinado em 2002, e desde então, toda eleição, literalmente, o cadáver volta, olha, foi aqui, foi amando, não foi amando, foi político, não foi político. Mas, independentemente desse paralelo, que é sempre recorrente no imaginário das pessoas, como é que foi o posicionamento, a relação pessoal e política do Bruno com o Celso Daniel? O PSOL foi teu único partido, como é que começou a tua discussão, tua participação política? Alguma vez foi candidato? Em quais desses projetos do Celso Daniel você teve participação ou não? Como é que era a tua relação política e pessoal com o Celso Daniel? Minha relação bom, em primeiro lugar, enquanto criança, enquanto jovem, sempre estivemos juntos, né? Em segundo lugar, a participação política começou conosco e junto no mestrado que nós fazíamos na Fundação Getúlio Vargas. Isso em que ano? Foi em 1978. Tá. Final dos anos 70. Perfeito. Final dos anos 70. Mestrado. 77, 79. Tá. Mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Fizemos juntos o mestrado lá e começamos a ter contato com pessoas que já tinham atuação política. Mestrado em gestão pública. Mestrado em administração e planejamento urbano. Exatamente. Muito bem. Depois disso, atuamos num centro de estudos políticos e sociais aqui do ABC, que era uma ONG pequena, mas já fazia trabalhos relevantes no sentido de conhecer a realidade regional e municipal em particular e pensar propostas para a gestão municipal. Inclusive, a dissertação de mestrado do Celso foi nessa direção. Ele discutiu várias administrações populares, vivíamos ainda na época da ditadura militar. Ele resgatou a trajetória de várias dessas administrações, Lages, Boa Esperança e outras, né? E eu fiz um estudo de caso sobre a gestão municipal de Piracicaba.
que era, na época, administrada pelo falecido deputado João Herman, que era do MDB, depois passou ao PMDB. Então, esta preocupação com a questão da gestão municipal é antiga e compartilhávamos. Tivemos, inclusive, um prêmio da Fundação Prefeito Faria Lima, num concurso de produção acadêmica, não é? E escrevemos um textinho e um artigo e ganhamos o segundo prêmio da Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM. E depois passamos a atuar juntos também no PT. Nós somos filiados desde primeira hora no PT. Se filiaram juntos ao Partido dos Trabalhadores. Nós filiamos juntos ao Partido dos Trabalhadores. Ali houve uma opção diferente entre nós dois. O Celso voltado às questões partidárias do PT, e eu sempre acreditei que o partido teria que ter um diálogo com a sociedade civil e, portanto, era muito importante assessorar movimentos populares e permitir a esses movimentos que vocalizassem coisa para transmitir ao partido, que, por sua vez, iria transmitir, caso o Celso viesse a assumir o poder, que isso pudesse ser vocalizado na administração municipal. Então, a minha opção sempre foi a de estar vinculado a movimentos populares, né? Então, assessoramos o movimento de defesa dos direitos dos favelados aqui em Santo André, um movimento de favelas em São Bernardo do Campo, assessoramos funcionários públicos através de seus sindicatos e órgãos de representação. Então, foi sempre nesse âmbito que eu atuei, nunca na Mas nas administração gestões, nenhuma das três propriamente dita, teve um trabalho específico, direto, seu com o Celso Daniel, na prefeitura? Não, meu trabalho sempre foi com movimentos. Tá. Então, por exemplo, no início da primeira gestão do Celso, a gente estava assessorando o MDDF, Movimento pelos Direitos de Defesa pelos Direitos dos Favelados, né? E como a gente vinha discutindo com eles a questão de como enfrentar o problema habitacional de baixa renda aqui, nós fizemos discussões, né, com este movimento, e esse movimento vocalizou demandas para a gestão do Celso Daniel. Mas era o movimento que fazia as demandas. E a gente conversava com eles sobre as possibilidades de estruturação de uma política pública nessa direção. Aí, só para fechar essa parte, Bruno, e o Carlos também acrescentar. Isso era um combinado entre vocês? Você se sentia mais útil atuando fora da prefeitura? Em algum momento o Celso falou, não, Bruno, preciso de você lá no dia a dia, em algum trabalho específico lá. Como é que era essa divisão? Era pré-estabelecida entre vocês isso? Não, havia opções. E nós tínhamos independência, autonomia, e cada um trilhou o seu rumo. Eu preferi ficar vinculado a movimentos populares. Essa foi uma opção que eu adotei na minha vida. O Celso fez a opção por viabilizar o PT, viabilizar a sua candidatura à prefeitura municipal e a outros postos, né? E a minha opção foi sempre trabalhar junto a movimentos populares. E o Celso, como todo mundo já sabe, marcou aqui a história de Santo André politicamente falando, e você falou que foi uma questão de tempo até você aceitar se colocar na disputa eleitoral, quer dizer, como pré-candidato ainda, como o Leandro já disse. Mas teve algum startzinho, teve qualquer tipo de situação mínima que te colocou mesmo numa visão eleitoral? Porque, como você disse, o seu ato político era fora de partidos políticos, mais fora do que dentro, né? Mas qual foi o start? Qual foi o momento que você falou, acho que chegou a hora, chegou o momento de encarar este lado? Já fiz minha parte do lado de fora de um partido político, com movimentos sociais, mas agora na parte de dentro. Não houve nada específico. Houve um amadurecimento meu e do próprio partido no sentido de trabalhar essa candidatura. Não houve nenhum fato específico. Existe isso que eu falei no início. A gente vive uma crise gravíssima da democracia representativa eleitoral. De outro lado, nós temos também
um problema na democracia participativa. A Constituição Federal de 88 inovou ao criar conselhos paritários de políticas públicas, só que esses conselhos têm mostrado baixa eficácia, então é necessário repensar esses mecanismos. A própria experimentação feita por administrações petistas, e aqui em Santo André, com o Celso organizando o orçamento participativo, mostrou certos limites dessa experiência. Então, nós temos que pensar em verificar como é que a gente enfrenta a crise da democracia representativa eleitoral e como a gente aprimora os mecanismos de democracia representativa, de democracia participativa, perdão. Então, essas coisas precisam ser pensadas e precisam ser discutidas com a população, precisam ser discutidas internamente no partido. A tua convivência com o Celso era diária, Bruno? Vocês se falavam direto, se viam direto? Qual que era a frequência disso? A minha convivência com ele era diária até que ele se tornou prefeito, porque aí a agenda do prefeito... Mas você algumas vezes ligava, ia lá no gabinete, visitava, trocava ideias da cidade, vocês tinham alguma agenda frequente nesse sentido? Não, não era frequente. O que ocorreu foi o seguinte, houve um interesse do Celso por fazer uma avaliação do orçamento participativo. Eu era professor da PUC, ele também, mais uma coincidência de local de convívio, né? E nós nos propusemos a organizar, estruturar um projeto de pesquisa para avaliar o orçamento participativo de Santo André. E, nesse sentido, a gente organizou alguns workshops para preparar a discussão a respeito de como avaliar o orçamento participativo e chegamos a ter uma reunião no gabinete, aí com todo o secretariado, para discutir com eles os contornos de um projeto de pesquisa dessa natureza. Ali, especificamente naquelas semanas que antecedem a morte, a própria morte do Celso em janeiro de 2002, ele mudou, você sentiu diferença, ele relatava, ele se queixava, estou sendo ameaçado, a situação está difícil, estou tendo divergência, mudou alguma coisa? Você sentiu isso, Bruno? Não, nessa época, inclusive, a gente não conversava tão frequentemente. Todo mundo sabe que nas famílias pode haver certos conflitos, houve certos conflitos, né, entre o Celso e eu. Então a gente não falava já com a mesma frequência com que falávamos antes, né, de ele assumir a prefeitura. Então, mas algum momento a divergência passou pelo PT? Você chegou, olha, Celso, tá tendo alguma coisa errada, tem que mudar, tem que ser... Algum momento a divergência foi o Partido dos Trabalhadores? Não, na verdade não foi. Talvez até devesse ter ido, mas não foi. Né? Porque eu acho que a democracia se constrói com dissenso. Né? Quer dizer, já dizia o Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra, tá certo? Então, o dissenso é normal, e nós vamos ter dissenso o tempo inteiro, nós vamos ter que trabalhar com isso daí. Então, houve isso e aí os contatos nossos passaram a ser mais familiares, discutindo coisas mais amenas. Então, eu não cheguei a ter contato com ele. A tua última conversa com ele não relatou nada de ameaça? Inclusive, na PUC, quando a gente estava em sala de departamento e alguém levantou a hipótese sobre se ele via perigo com relação à segurança dele, ele falou, não, absolutamente. Então, ele foi categórico, disse, não tem perigo nenhum, essas coisas aí tem ameaça daqui, dali, mas ele nunca manifestou... E aí, para fechar essa parte, 17 anos depois, porque essa pergunta, sem dúvida alguma, confirmada a tua pré-candidatura e no momento oportuno candidatura, vai trazer mais à tona ainda a questão da morte do Celso Daniel. 17 anos depois, por tudo que você acompanhou da trajetória, sabe da política andreense, da política regional, o seu irmão foi vítima de um crime comum ou de um crime político? Eu comungo do diagnóstico feito pelo Ministério Público. Foi criado um grupo, o GAECO aqui do ABC, que... Francisco Amaro, Roberto Vider Filho. Exatamente. Então, eu acompanho tudo aquilo que eles apresentaram à Justiça
Vários dos executores foram condenados com base nessas investigações e foi indiciado para a justiça como mandante do crime Sérgio Sombra. Eu acompanho o diagnóstico feito pelo Ministério Público. Carlos Carvalho. Já, a gente seguindo mais na linha programática, você falou muito da questão do orçamento participativo, eu queria saber qual é a sua opinião sobre esse modelo hoje em dia, porque a visão que a gente tem, e eu fui criado numa cidade que teve orçamento participativo a maior parte do tempo que eu estou vivo, né, estou aqui, que é Diadema. Diadema usou esse modelo durante muito tempo. E chegava num ponto que a gente via que a decisão parece que não estava mais ali nas reuniões de orçamento participativo, já estava fora, né? Ali dentro só era um script já montado ali para ter aquele determinado final. Você vê que também ocorreu esse problema das decisões chegarem no ponto dentro do orçamento participativo de ser definido só fora, não mais dentro, ali com a população discutindo e tudo mais? Não, eu estudei o orçamento, como eu disse antes, né, nós tínhamos feito um projeto de pesquisa. No fim das contas, o meu doutorado foi sobre o orçamento participativo de Santo André e o meu pós-doutorado também eu continuei a refletir sobre o orçamento participativo. Então, eu estudei bastante essa questão. O que eu diria é o seguinte, que o desenho do orçamento participativo, tal qual ele foi implementado aqui, tinha limites. Ele foi, do meu ponto de vista, um grande avanço, foi uma experimentação muito interessante. Aliás, esse é um dos legados do Celso, não é? De reificar e valorizar a participação popular, mas o desenho tinha alguns limites. Então, vamos a alguns deles. Não temos muito tempo para falar sobre isso, mas discutia-se uma pequena parcela dos investimentos que a prefeitura tinha condições de fazer. Então, isso é um limite. Se você vai discutir com a cidade inteira uma pequena parcela dos investimentos, isso é um limite. Então, não é que tudo é decidido fora, mas tem uma parte daquilo que se decidia no orçamento participativo que era efetivamente definido nas reuniões plenárias, com a escolha de delegados que iam para um Conselho Municipal do Orçamento. Isso daí ocorreu, mas de forma limitada. Outros limites. Quando você estrutura assembleias e coloca nas regras que as escolhas se dão por maioria, você às vezes tem pequenas comunidades que não conseguem levar muitos participantes para definir as prioridades, às vezes comunidades de baixíssima renda que não têm nem condições de ir para a rua porque o esgoto está correndo a céu aberto. Elas, quando colocam numa plenária a sua reivindicação, se elas têm pouca gente lá, elas não conseguem viabilizar esse tipo de demanda, entendeu? Então isso é um limite. Tá? E quem leva mais gente, levanta a mão na hora de votar nas prioridades e consegue viabilizar que aquela prioridade vá ser discutida no Conselho Municipal de Orçamento. Enfim, tem um conjunto grande de limites sobre os quais eu poderia falar, mas esses são dois, né? Mas há outros. E eu acho o seguinte, em função disto, é necessário repensar os mecanismos de participação popular. Nós, por exemplo, estamos discutindo no PSOL a instituição do júri cidadão. O que é o júri cidadão? E estamos pensando em instituir o júri cidadão justamente porque os conselhos de políticas públicas têm baixa eficácia. Então, nós imaginamos alterar, não totalmente, as regras de constituição desses conselhos, introduzindo o júri cidadão. O que é o júri cidadão? É a escolha dos representantes por sorteio. Com isso você evita corporativismos, lobbies, você faz com que a escolha dos representantes possa representar a população do ponto de vista estatístico. E no júri cidadão, nas experiências internacionais que foram vivenciadas de júri cidadão, os partícipes desse júri têm condições de se aprofundar sobre políticas complexas, né? E debater essas políticas complexas e deliberar sobre o melhor rumo para aquela política complexa. Então,
o sentido da democracia participativa, nesse caso, abrange um outro sentido, que é o da democracia deliberativa, onde cidadãos comuns, se apropriando daquilo que constitui uma política pública complexa, conseguem deliberar sobre coisas muito interessantes para realizar sobre essa política complexa. Então, isso aí começou na Dinamarca, na década dos 90, houve experiências no Canadá e várias outras ao longo da Europa. Né? Agora, isso aí o que é? Uma coisa mais ou menos recente. Então, quer dizer, nós temos que olhar para essas novidades e como é que a gente pode adaptar essas inovações para o âmbito municipal de Santo André. É esse o esforço que nós estamos fazendo no âmbito partidário. E você acha que isso criaria uma independência desses júris em relação ao executivo? E também uma possibilidade de se criar uma divergência de pensamento dentro desses grupos? Porque às vezes falta discussão também, né? Se todo mundo pensa do mesmo jeito, não vai ter tanta discussão, não vai ser tão bom as ideias ali deste grupo. Você acha que com esse júri, e a partir de um sorteio, permitiria isso, que pensamentos divergentes sejam colocados dentro de um mesmo grupo na discussão dos problemas da cidade? Sem dúvida alguma. Essa é a ideia. E o grupo, tendo visões diferentes, porque fazendo-se isso via sorteio, você escolhe as pessoas para representar aquilo que é a população. Metade homem, metade mulher, nível de instrução semelhante ao que é correspondente à população, etc., etc. Né? E aí, essas pessoas, ao discutir uma política de natureza complexa, vão debater. Elas debatem. Só que a ideia da democracia deliberativa é que elas devem chegar, tanto quanto possível, a um consenso. Muito bem. Então, imaginemos que no Conselho sejam escolhidos para representar a população membros a partir do sorteio. Esses membros vão dialogar com a outra parte, porque os conselhos são paritários. Qual é a outra parte? Os representantes da administração. Então, com isso se cria um diálogo e o executivo pode, neste diálogo, aprimorar as suas propostas. Essa é a ideia. Você acha que falta isso aí hoje, algum tipo de participação desse tipo? Hoje em dia, você não vê que o governo está abrindo espaço para a população poder falar, ó, a gente está tendo problema aqui, assim, assado, vamos tentar resolver de algum modo? Veja bem, isso eu estou mencionando para conselhos de políticas públicas. Sim, mas né? no âmbito geral? No âmbito geral, nós estamos propondo no PSOL que se estabeleça algum tipo de canal com a população para, por exemplo, usando as redes sociais, informá-la quando há possibilidade de enchentes, para ela poder se precaver. Ou quando há acidentes de trânsito graves e que interferem significativamente no trânsito. Ou para indicar para a prefeitura onde tem buraco. Porque, em sã consciência, é impossível que uma administração municipal consiga localizar em tempo real onde tem buraco. Muito bem, se a população informa a prefeitura, olha, tem buraco ali, etc., a prefeitura, antes que aquilo vire uma cratera, que muitas vezes acontece isso, tá certo? A população pode informar a prefeitura a respeito das coisas que não estão funcionando bem na cidade. E a prefeitura pode e deve se estruturar para receber essas demandas, para resolver essas questões o mais rapidamente possível. E aí vem outra ideia nossa. A ideia de que o Estado tem que ser um Estado antecipador. Ou seja, a gente tem que se antecipar aos problemas. Estou dando o exemplo do buraco aqui, né? Ao invés de deixar o buraco virar uma cratera, porque depois fica mais caro resolver o problema, tá certo? Se você resolve o problema rapidamente, ou se você se antecipa ao problema, você vai enfrentar questões que são de natureza muito grave. Exemplo de Estado antecipador. Nós estamos defendendo priorizar educação infantil e ensino fundamental 1, que são atribuições constitucionais da Prefeitura Municipal. Então, nós acreditamos que se deve defender a universalização das creches, do pré-primário, do ensino fundamental 1 já está praticamente universalizado, mas esses dois ainda não.
Só que, diferentemente do que normalmente fazem as administrações municipais, que cuidam bem das suas crianças, ensinam hábitos de higiene, cuidam da saúde, tomam cuidado com relação à segurança das crianças, nós achamos que é necessário fazer muito mais do que isso, porque a primeira infância é absolutamente fundamental para a trajetória futura delas. Exemplos de pesquisa internacional. Tem um prêmio Nobel de Economia, que depois passou a estudar as questões educacionais, que é o James Heckman. Ele não é o único, vários indicam que crianças que recebem esse tipo de ensino, que é diferente, que envolve a educação, mas envolve também atividades culturais, atividades esportivas, desenvolvem plenamente os vários sentidos que a criança vai desenvolvendo ao longo da primeira infância. Estudos desse prêmio Nobel indicam que, mais para frente, crianças que são atendidas por uma educação infantil desse tipo, que articule essas coisas, vão estar muito menos suscetíveis a serem atraídas pelo crime. Então, a gente está, com isso, enfrentando um problema de segurança lá na frente. Nós vamos estar enfrentando um problema que as mães, principalmente as de famílias de baixa renda, têm de poder deixar suas crianças em instituições com uma educação que os desenvolva plenamente, desenvolva seus filhos plenamente, com possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E com isso você reduz a pobreza, simultaneamente você reduz a pobreza, você reduz as desigualdades, e você cria a possibilidade da mãe trabalhar. Isso tem, inclusive, um aspecto relativo às questões de gênero, porque aí a relação da mulher que trabalha com o seu parceiro, ela vai se dar em outro patamar. São aquelas políticas intersecretariais, né? A intersetorialidade e a transdisciplinaridade são questões para nós muito caras. E além da ajuda para o cidadão, né? A gente vê em outros países, por exemplo, que crianças de 4, 5 anos já têm noção, por exemplo, de ajuda, de saber quando ligar para o bombeiro, para emergência e tudo mais. Acho que há 2 anos atrás teve um caso de uma criança de 4 anos que salvou a vida da mãe que teve um infarto ligando para emergência. Porque ensinaram se seu pai estiver passando mal, se liga para esse número e pede ajuda. Ou seja, uma coisa simples que uma criança sabia fazer. E hoje criança com celular, com telefone, sabe mexer facilmente, né? E ali ela já pode ajudar, né? Ensinar esses conceitos básicos que ela vai levar para o longo da vida. Exatamente. Então, quando você pensa numa educação no seu sentido abrangente, você vai estar capacitando essa criança, primeiro, para ter um bom desenvolvimento nas demais etapas escolares. Depois, essa mesma criança vai ter boas oportunidades no mercado de trabalho, porque ela teve uma educação e, na sequência, ela vai se dar bem, desde que ela adquira capital cultural desde cedo, vai ter menos problemas de segurança, vai ter mais saúde por causa dos hábitos alimentares, esportivos, porque é disso que se trata, quer dizer, desenvolver plenamente as crianças e dar oportunidade aos pais, e particularmente às mães, né, de concorrer a vagas no mercado de trabalho. Bruno, muita gente participando aqui, quero agradecer a todos aí que estão curtindo, comentando, compartilhando, questionando. A gente está tentando aqui pensar os principais temas, obviamente não vamos conseguir esgotar o assunto, mas até para a nossa audiência rotativa, Bruno, se existe a legenda e a disposição do pessoal que você saia candidato, e existe, como você mesmo abriu a entrevista, o seu interesse. Obviamente que a confirmação é no período da convenção partidária. Mas hoje, de 0 a 10, a chance do Bruno Daniel ser candidato a prefeito ano que vem é 10 em Santo André? É 10. É 10. E do ponto de vista de chapa, tem gente até falando, qual que é o vice ideal? E pergunto isso no contexto, ontem o Sirac, por exemplo, falou de união das esquerdas, de ter uma única candidatura representando a esquerda. Você toparia, por exemplo, ter o PT como vice? Faria um sinal para o PT? O que você imagina de chapa para melhor agregar no cenário eleitoral da cidade na tua candidatura? Esta é uma discussão que ainda vai ter que ser enfrentada pelo partido. E isto é extremamente cedo ainda para pensar. Mas você não teria, por exemplo, restrição do PT compor chapa com você? Eu não tenho, porque é o seguinte,
Vamos pegar o legado das administrações do Celso. O Celso tinha 3 objetivos estratégicos que nós defendemos. E esses não mudam. Não mudam. Ele defendia a redução das desigualdades, e nós também defendemos isso. Nós defendemos que tudo aquilo que o Executivo puder fazer para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental deve ser feito, e isto ele preconizava também. E, em terceiro lugar, havia o desejo de aprimorar a nossa democracia, e a implementação do orçamento participativo fazia parte disso. Né? Muito bem, então, esses 3 objetivos estratégicos que foram utilizados como referência pelo Celso são referência para nós também. Com as devidas alterações e inovações que têm que ser pensadas, porque desde a morte do Celso, muita água rolou por debaixo da ponte. E nós temos que aprender com as experiências de júri cidadão que são implementadas no exterior e várias outras. Quer dizer, nós temos que inovar. Não dá para ficar apenas e tão somente com aquilo que o PT defendeu, o que o Celso defendeu enquanto foi gestor aqui, embora nós reconheçamos, assim como 73% da população, a eficácia, a justeza daquilo que o PT fazia. Então, todos aqueles que comungam com esses 3 objetivos estratégicos e que elaborem programas alicerçados a esses 3 objetivos estratégicos e quiserem discutir com a gente como implementar esses objetivos estratégicos, é bem-vindo. Tendo em vista tudo o que aconteceu com o Celso Daniel e o que representa o Celso também no cenário político de Santo André por conta do assassinato dele em 2002, confirmando a candidatura, o senhor pretende reforçar a segurança na campanha? Vai ter alguma atitude aí especial em relação a isso, a manter a tua integridade, a manter a tua segurança? Olha, nós vamos discutir isso no momento oportuno. Por enquanto, não foi feita nenhuma discussão a esse respeito. Até porque eu só sou um pré-candidato. Você bem Mas o ressaltou. domicílio, está com domicílio em Santo André, tudo aqui em Santo André, não precisa fazer nenhuma mudança visando a eleição do ano que vem aqui para Santo André. Nenhuma. Carlos Carvalho, derradeira. Só queria saber, acho que uma das grandes preocupações que a gente tem para a eleição do ano que vem é que se discuta propostas. Porque nas últimas eleições, a última coisa que a gente discutiu foi alguma ideia para o Brasil, para São Paulo, para os municípios, né? A gente ficou só na base partidária, né? Ninguém falou externamente, né? Você acha que é possível que inicie uma discussão, mesmo já na pré-campanha, de questão programática, o que pensar para Santo André, o que Santo André quer lá para frente? Você acha que é possível esse tipo de situação? Não só é possível, como é necessário. Aquilo que eu estou falando para vocês aqui, rapidamente, de implementar um método para a educação infantil e educação fundamental que articule a educação estrito sensu com atividades culturais e esportivas é uma inovação que eu acho que a gente tem que colocar em discussão. Sim. O júri cidadão é uma inovação que a gente acha que tem que colocar em discussão, desde já. Terceiro lugar, nós acreditamos que, dentre as leis orçamentárias, a mais importante, existem 3. O PPA, que é um plano de médio prazo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que define as diretrizes para o orçamento do ano subsequente, e a Lei Orçamentária Anual propriamente dita. Muito bem. Dessas 3 leis orçamentárias, nós achamos que a principal é o PPA. E esse PPA, então, ele deve ser o centro das discussões, um plano de médio prazo. Portanto, as propostas de políticas públicas que a gente pretende discutir no momento das eleições tem que ser já um pré-PPA, que depois tem que ser aprovado. Sim. Quando a gente assumir a prefeitura, se a gente assumir a prefeitura, se eu sair candidato, etc. Né? Então, o centro das leis orçamentárias deve, na nossa opinião, ser o PPA. Isto é uma inovação também. Quer dizer, a própria gestão do Celso dava ênfase a qual desses 3 instrumentos de planejamento? A Lei Orçamentária Anual. Nós estamos discutindo no
PSOL e vamos propor para a população que a peça central seja o PPA. Muito bem. Essa é uma outra questão importante. Você aproveitar a campanha eleitoral para discutir propostas concretas. Então, tendo como referência os 3 objetivos estratégicos, quais são os programas que vão ser desenhados para viabilizar esses 3 objetivos estratégicos? Como eu disse a vocês, o exemplo da educação infantil. Você enfrenta o problema das desigualdades, você vai viabilizar o desenvolvimento econômico e socioambiental. Por quê? Porque é preciso aumentar a produtividade da força de trabalho. Você faz isso como? Com educação de alta qualidade. Muito bem. Problemas relativos à mobilidade urbana têm que ser enfrentados. Problemas das enchentes têm que ser enfrentados. E nós estamos discutindo como enfrentar essas questões dentro do partido. Desde 2017, portanto, terminada a campanha eleitoral de 2016, nós fizemos um diagnóstico na direção do que você acabou de dizer, de que se discute pouco proposta. Muito bem, então, desde 2017, temos estruturado no PSOL grupos de trabalho para discutir políticas públicas. E alguns desses grupos já avançaram significativamente. E, então, nós queremos explicitar isso para a população no momento devido. Mas, desde já, essas ideias que eu estou colocando para vocês, vamos lá. Questão da relação entre o executivo e a população. Você inova na relação do executivo com a população, tanto a partir da participação popular, e aí o júri cidadão é uma inovação que a gente pretende aprimorar, mas você inova também a partir da instituição de um portal da transparência, que seja efetivamente um portal da transparência. Quer dizer, nós assumimos o compromisso público de construir, isso não é feito assim, porque você precisa produzir informações para alimentar o portal. Muito bem. Mas assumimos o compromisso de colocar no portal todas as licitações públicas, saber quem participou, o custo dos serviços que estão sendo estimados, todas as leis orçamentárias, para que os jornalistas, a sociedade civil organizada, o cidadão comum que quiser entrar no site da transparência para saber onde está sendo gasto aquilo que é recolhido pela prefeitura em termos de tributo e aquilo que está sendo recebido em termos de tributo, todo cidadão tem direito a saber isso. Então, nós temos um compromisso importantíssimo com a transparência orçamentária municipal. Vou dar um outro exemplo de coisas que nós estamos discutindo no PSOL. Nós estamos defendendo a instituição, a estruturação de um sistema de compliance. Olha, nós temos que aproveitar uma experiência que vem sendo realizada por grandes empresas do setor privado que estão instituindo esses sistemas de compliance para evitar nepotismo, a corrupção mesmo dos seus funcionários, tá certo? Sim. E você tem que produzir informações para que tudo isso se viabilize. Né? E nós estamos cogitando de fazer isso no setor público. Bom, isso evita a corrupção? Sem dúvida. Então, você aprimora as instituições e você enfrenta. Vou dizer que a gente vai instituir o sistema de compliance no primeiro ano de governo? Não é por aí. Isso tem que ser construído. Empresas importantes estão fazendo isso há 10 anos, estão amadurecendo a instituição. Mas tem que começar. Perfeito. Nós temos que valorizar cada tostão que o cidadão leva através dos impostos para o setor público. Perfeito. Bruno, hoje como é que está o seu dia a dia? Está lecionando? Eu sou funcionário da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo Estadual, então eu trabalho em período integral na Secretaria de Fazenda e Planejamento e leciono. Hoje está com o Meirelles, do Tô com governo Meirelles, do Estado. exatamente, estou com Meirelles. Perfeito. Sou funcionário de carreira, né? Eu era funcionário da Fundap, que é uma instituição ligada ao governo estadual, o governador Alckmin extinguiu a Fundap e
Então, fomos transferidos para a compra Secretaria. expediente lá e dá aula Dou aula na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. quantas vezes por semana? Nesse semestre que passou, dei aula 2 vezes por semana, Tá. As aulas são de qual área? de economia. De tudo na área econômica. Tudo na área de economia. Perfeito. E estou dando aula aqui na Fundação Santo André, no sábado, para me divertir um pouquinho. Então, certo. estou trabalhando pouco. Ah, bom. Bruno Daniel, professor universitário, irmão mais jovem do ex-prefeito saudoso Celso Daniel, que foi assassinado em 2002, abrindo espaço aqui na agenda, atualizando as informações nesse xadrez eleitoral, nas movimentações que antecedem. Tem o nome colocado como pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PSOL e tendo em vista as recentes pesquisas, em especial do ABC Dados, que trouxe bem posicionado num quadro de polarização com o atual prefeito Paulo Serra, pré-candidato à reeleição, principal nome aí do campo progressista, do campo da esquerda, o nome de Bruno Daniel. Nunca disputou, vai ser a primeira disputa eletiva, Bruno? É a primeira disputa. Ah, certo. Bruno, obrigado pela gentileza da entrevista, fica à vontade para suas considerações finais. Olha, nesse esforço que a gente está... Primeiro, queria agradecer o convite de vocês para estar aqui, agradecer àqueles que nos acompanham, mas eu gostaria de fazer um convite a Por todos favor. aqueles que comungam desses 3 objetivos estratégicos e queiram contribuir com a gente para desenhar programas compatíveis com esses objetivos estratégicos dentro da realidade do município. Gostaria de fazer o convite a todos aqueles que têm esse desejo, que não encontram espaço nas outras agremiações, que se somem a nós nesse esforço. Legal. Obrigado, Bruno. E o Carlos Carvalho sempre lembra, para você da nossa audiência rotativa, a gente ainda vai seguir com o resumo do dia aqui.